como estão todos vocês? Tudo bem? Estamos aqui para ministrar a segunda lição do curso Meu Filho, Meu Discípulo. Olha só essa revista que estamos usando agora e queremos dizer para você que este livro, Meu Filho, Meu Discípulo, é um dos melhores livros que nós já lemos sobre criação de filhos. Criar filhos não é fácil. E fazer do nosso filho o nosso discípulo é uma tarefa muito, muito, muito difícil. É necessário uma força sobrenatural agindo em nós, uma sabedoria sobrenatural, para que a gente consiga esta bênção, esta grande bênção. E graças a Deus que você, pai e mãe, aceitaram este desafio de fazer esse curso, porque Deus colocou, Deus te deu uma grande herança, porque cada filho que você tem é uma herança. Cada filho é uma herança que Deus te deu. Então, todo mundo gosta de receber uma herança. E você, não sei quantas heranças você já recebeu de Deus, mas quero lhe dizer que esta herança, você tem uma missão muito importante para com ela. Você vai devolvê-la de volta para Deus. E nesse período que você vai estar cuidando, criando esse filho, esta filha, que você precisa de algo muito especial de Deus para poder ser um discípulo, um discipulador, para que seu filho se torne um verdadeiro discípulo de Jesus, certo? Então, a lição de hoje, o tema dela é Meus pais eram assim, mas eu, certo? Pode seguir. Meus pais eram assim, mas eu... Então, eu quero... Pode voltar um pouquinho. Eu quero que você lembre agora um pouquinho como... Que influência... Eu quero que você pense em uma influência boa e em uma influência ruim que você recebeu de seus pais. Todos nós recebemos influências positivas e negativas. Pare agora e pense. Pense em algo que marcou tua vida, positivamente e negativamente. Pense agora você aí. É muito interessante. Muitas pessoas hoje têm ainda a vida muito assim, influenciada pelo que os pais fizeram há tantos anos atrás. E você que tem filhos pequenos ainda, quero que você saiba que tudo que você faz, tudo, sem exceção, está servindo de influência para seus filhos, ok? Tudo, nada do que você faça ou deixe de fazer. Então, pensou numa coisa? Por exemplo, o que eu lembro sempre da minha mãe é que ela era muito carinhosa, muito amorosa comigo, né? Eu sou a caçula de 4 filhas, mulheres, né? 4 filhas, e minha mãe era muito lutadora, lutou para criar as 4 filhas sozinha, porque o primeiro marido dela a abandonou e o segundo, que é o meu pai, também a abandonou. E eu era muito pequena quando ele a deixou. Estava engatinhando. Então, ela lutou muito para criar nós 4, mas ela sempre foi muito carinhosa, certo? Agora, uma coisa negativa que eu lembro dela é que ela gostava muito de falar coisas assim, de às vezes xingar
falar coisas que não devia. Essa é uma influência negativa que eu lembro dela. Você já lembrou? Então, muito bem. Quero que você esteja pensando nisso. É, você vai agora ver, relembrar um pouquinho de algumas meninas, de alguns pais do passado. Nós temos três irmãos que vão representar alguns pais do passado, tá bom? Você vai relembrar, tá certo? Observe agora, certo? Observe a influência deles, o que eles deixaram na vida desses, desses filhos, que os filhos hoje dão testemunho deles. Olá, eu sou o Timóteo, eu sou filho de Eunice e neto de Lloyd, e falar dessas duas mulheres é algo muito especial para mim, porque elas desde muito cedo me ensinaram as Sagradas Escrituras e a fé que elas tinham no Messias, uma fé sincera, não fingida, marcou muito a minha vida e essa fé hoje habita em mim. Depois eu tive a grande alegria e a graça de conhecer ao Cristo Jesus, aquele prometido nas Sagradas Escrituras, e hoje eu sirvo a Ele na minha comunidade. Tenho o privilégio de liderar essa comunidade que serve também ao Jesus Cristo. Apesar de eu ser jovem, Deus tem me capacitado porque Ele me chamou para essa obra, e o meu amigo apóstolo Paulo tem também me apoiado e me sustentado, me encorajado nessa missão. Com certeza, se não fosse a minha mamãe e a minha vovó e os exemplos que elas me deram, eu não estaria hoje realizando essa obra tão magnífica e importante na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falar de Tamar é uma história muito triste. Como os irmãos podem ler melhor em 2 Samuel 13, Tamar é filha do rei Davi, irmã de Absalão. Nesse contexto todo, ela é uma mulher que ela foi estuprada pelo irmão, ela foi humilhada, então ela era uma mulher muito desolada. E o que podemos refletir nesses primeiros momentos? Ela era uma menina virgem, formosa, e o nome dela significa uma palmeira. O que é uma palmeira? Uma árvore grande, bonita e muito forte. O rei Davi, como pai, foi omisso. Foi um grande homem como rei, mas um pai ausente, não foi sábio. Ele priorizou os assuntos do rei e deixou que a sua casa, que era o palácio, passasse por uma tragédia. Tamar foi uma mulher que sofreu muito pelo mal que ela foi acometida, abusada pelo irmão. Davi, como pai, se omitiu e mesmo assim não se arrependeu. Ou seja, a negligência de Davi e o desprezo com que ele tratou Absalão, ele não conseguiu contornar essa situação na casa. Ele não conseguiu resgatar o relacionamento de família. E morreu anos depois desses fatos, deixando o rei muito desesperado. Ou seja, nessa família aconteceu o desprezo, aconteceu a falta de amor, a falta de cuidado do pai em relação aos filhos e a ela. Eu gostaria que os irmãos refletissem um pouco nesse sentido. Há muitas famílias nesse momento que padecem com essa dor pela rejeição, por os pais que não são atentos, ignoram e desprezam os filhos, são indiferentes nas situações que devem controlar dentro de casa, são omissos, não acontece dentro das famílias o perdão. Então, eu penso que apesar de tudo que Tamar sofreu, ela foi uma mulher que logo no início, ela era uma mulher pura, não foi mais pura porque foi abusada, foi uma mulher muito forte, muito guerreira, muito determinada e não perdeu a sua fé no Senhor. Tanto é que na situação toda que ela passou,
O grande sonho de toda mulher é ter um filho. E quando tudo aconteceu anos depois, ela descobriu que o sogro dela ficou viúvo e nessa altura ela tinha consciência que ele poderia dar o filho que ela tanto gostaria. Então ela traçou um plano no qual se passou por uma prostituta, negociou com o sogro, sem ele saber quem ela era, para contratar os serviços. Ela ficou grávida e dessa semente nasceu quem? O Messias. É uma história de perdas, de humilhação e de vergonha e dor, mas que ela foi reescrita pela vontade do Senhor. Tamar é uma grande mulher. Então, além disso, que você está... você viu agora a influência de Davi, a influência de ficou para que Lloyd eu deixou na vida de Timóteo, a influência que Abraão deixou na vida de Isaac. Depois que você viu isso, então agora eu quero que você pense qual a influência que você pode estar deixando na vida dos seus filhos hoje, tá bom? E eu quero que você veja agora esse vídeo. Tem um vídeo aqui muito interessante que você vai ver agora sobre influências negativas, tá bom? Você vai ver, ok? Veja esse vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Vimos o vídeo e agora observemos aqui a influência dos pais na vida dos filhos, ok? Vamos observar um pouco sobre a influência negativa, mas antes disso, eu quero orar com você. Quero que nós oremos, porque hoje eu quero que você abra o seu coração e observe com muita atenção esta lição, tá? Pai, tu estás vendo cada pessoa, cada filho teu que está se dispôs a aprender mais do Senhor, fazer este curso e aprender como criar seus filhos e torná-los verdadeiros discípulos do Senhor. Neste momento, nós rogamos que o Senhor toque na mente e no coração de cada pai e cada mãe, cada avô, cada avó, quem estiver assistindo, Senhor. Que o Senhor abra a mente e o coração para poder receber tudo que o Senhor tem reservado para o coração de cada um. E que eles possam se dispor também a obedecer daqui para frente, a se arrepender das coisas que eles vão reconhecer no decorrer da aula, eles vão reconhecer que estão fazendo errado, que fizeram errado, que estão fazendo errado e que precisam mudar por eles e pelos filhos deles, ó Pai. Para que cada pai venha a ser bênção na vida dos filhos e não maldição. Portanto, peço que o Senhor nos ajude agora. Ajude-me na transmissão da tua palavra e ajude cada um em receber e em participar desta aula. Em nome de Jesus, amém. Ok, então nós vamos agora
Você viu este exemplo, este vídeo falando sobre influências negativas? Então, nós vamos ver agora no primeiro ponto desta lição, é sobre a influência dos pais na vida dos filhos. E alguém já disse que os pais, o que os pais deveriam deixar para os filhos? O que você acha? Os pais morrem e quando eles partem desta vida para outra, o que eles deveriam, a coisa principal que um pai ou a mãe deveria se preocupar para deixar para os filhos? Que seria a coisa mais importante, a coisa principal? Alguém já disse e eu concordo, que seria a coisa mais importante é o exemplo. Que mais? Exemplo. Que mais? Exemplo. É isso que cada pai e cada mãe deveria deixar, o legado que deveria deixar para cada filho, certo? Porque você sabe que todos os filhos, eles estão de olho nos pais. Eles estão olhando, mesmo sem assim ser de propósito, mas é natural, é espontâneo eles estarem olhando para os pais sempre. Então nós vamos ver algumas influências negativas que às vezes nós deixamos, coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, que são influências negativas para os nossos filhos. Você viu o vídeo? Viu que aquela mãe fez, aqueles pais fizeram? E olha como os filhos reproduziram tudo aquilo. Então, na Bíblia também nós vimos várias histórias de pessoas que tiveram, de pais que foram influências negativas. Como a maldade de Atalia. Você sabe quem é Atalia? Atalia, ela era uma mulher muito má, né? Ela era uma mulher muito má, certo? E essa história dela nós encontramos em 2 Crônicas 22, 2-4. Fala que Atalia, ela era a mãe do rei Acasias. Você sabia disso? Que ela era a mãe do rei Acasias? E ela o aconselhava, Acasias, o filho dela, a proceder erradamente, iniquamente. Já pensou? Uma mãe dar conselhos maus para o seu filho, que era rei. Ela fazia isso. Ela era tão má e ela não queria ser má sozinha, não. Ela influenciou negativamente o seu filho, que era o rei Acasias. E isso trouxe desgraça, trouxe maldição para a vida dele, certo? E agora vamos ver um outro exemplo que a gente está vendo aí também, é o conselho de Rebeca. Você lembra da história de Rebeca? Lembra da história de Rebeca? E muito bem, certamente você lembra. Rebeca, ela deu um conselho, a esposa de Jacó, não é? Tá lembrado? Esposa de Jacó. E o que ela fez? Quem lembra? Certamente todos vocês lembram. O que ela fez? Ela tinha um filho preferido, que já era uma má influência dela, porque ela preferia o Jacó. Eles tinham 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. E ela preferia o Jacó. E o pai, Isaac, preferia o Esaú. Os dois, tanto pai e mãe, estavam agindo de maneira errada para com os filhos. Tinham preferências e era muito visível esta preferência. E Rebeca, a influência negativa dela sobre o Jacó
ela aconselhou Jacó a enganar o pai, o próprio pai. Já pensou? E a roubar o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Já pensou a própria mãe ajudar o filho a enganar o próprio pai e o irmão? A gente normalmente não espera que uma mãe faça coisas assim, não é? Mas a Bíblia não esconde nada dos filhos de Deus. Ela mostra coisas certas e mostra também as coisas erradas. Então, olha, uma péssima influência. Assim como a Thalia teve uma péssima influência sobre o seu filho Acasias, Rebeca também teve uma péssima influência sobre o seu filho Jacó. E a outra pessoa que nós conhecemos muito bem é a ausência de Davi. É Davi, personagem Davi, o rei, o grande rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Mas olhe, Davi, ele foi um grande rei, um grande líder, um grande guerreiro, e era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que amava muito a Deus, amava a palavra de Deus, procurava obedecer. Ele era uma pessoa extraordinária, como líder, como rei, como guerreiro, como um servo de Deus, mas como pai, ele foi um péssimo exemplo. Ele foi triste, o exemplo de Davi. Lembram do problema que até nós vimos atrás na apresentação? O que aconteceu quando um dos filhos dele, Amnon, egoisticamente, vulgarmente, ele quis abusar sexualmente da sua irmã Tamar. E, auxiliado por um amigo, servo dele, eles tramaram como levar Tamar até a casa dele. E lá ele abusou da irmã, forçou, estrupou a irmã e, em seguida, expulsou-a de casa. Foi uma coisa terrível, triste. Sabe o que aconteceu depois disso? O que aconteceu? O que o rei Davi, como grande rei Davi, que era justo com as pessoas, ele foi um rei maravilhoso. O que ele fez neste momento de crise que a família dele passou? Que a família dele foi uma das famílias que sofreu muitas coisas. Sabe o que ele fez? Nada. Ele não puniu o Amnon. Ele não fez nada pela filha Tamar. Ele acabou com a vida de Tamar. Ele humilhou, envergonhou, e Davi não fez nada. Por causa da falha de Davi, sabe o que aconteceu? O irmão dele, o outro irmão, outro filho de Davi, sabe o que fez? Matou Amnon por ter feito isso com a irmã Tamar. Então, na família de Davi, teve... Como é que a gente chama quando tem... Incesto da família, teve assassinato da família, teve traição, e depois você sabe que o próprio filho Absalão usurpou o reino dele, e assim, tudo mostra como é triste. Olha, cada filho de Davi, o que eles diriam de Davi como pai? Certo? Davi
era um pai ausente no lar. Ele não ajudava na criação dos filhos, na disciplina dos filhos. Ele terceirizava. Tinha o profeta que cuidava deles, tinha o sacerdote, tinha quem ensinasse isso, aquilo mais, mas ele mesmo não disciplinava os filhos dele. Então, isso é muito triste, viu, meus amados? Muito triste mesmo. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua didática no ensino do seu filho? Hein? Qual é que tem sido a sua didática? Você tem influenciado? Você é do tipo que fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Pois olha, tem uma aplicação para você deste ponto, que eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos. Tome cuidado para não influenciar negativamente seus filhos, por meio de conversas inconvenientes, palavrões, fofocas, mentiras, maus exemplos, maus conselhos ou simplesmente estando ausente da vida do lar. Espero que você, neste primeiro ponto que nós vimos agora, das influências negativas, você, pai e mãe, esteja avaliando como você tem sido, que tipo de influência. Esperamos que você não seja do tipo que diz para você, olha filho, faça isso, mas não faça o que eu faço não, só bota ele para fazer o que você diz, mas você faz totalmente diferente. Não faça isso, porque você está procurando a destruição da pessoa que mais confia em você, que está se espelhando em você, tá bom? Muito bem. Então, agora, nós vamos para... eu quero que você, agora, veja o segundo vídeo, tá bom? Você vai ver agora o segundo vídeo que fala ensine com o exemplo. Ensine com o exemplo, tá bom? O meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, bem, eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Ok, já vimos. Viu aí? Muito bem. Então, agora nós vamos ver sobre influências positivas. Influências positivas. Vamos começar com a história de Jó. E eu quero ler para você, que este é até, inclusive, o texto básico da lição de hoje. Jó, capítulo 1, os versos de 1 a 5. Olha o que Deus nos fala. Olha este exemplo de Jó. Pai, preste atenção, para ver se você está fazendo assim também. Olha só, olha o que Deus diz. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Olha, ele era bem rico. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, viu? Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. Eram 10 filhos. E as 3 irmãs
eram sempre convidadas para esses comes e bebes, certo? Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada. Olha esse exemplo que ele deixou aí, olha só. Olha, pais, observe esse exemplo. Quando os filhos terminavam essa rodada de banquetes, olha o que ele fazia. Ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Já pensou, meus amados? Este caso é inédito. Este pai realmente, Jó, mostra para nós um exemplo assim. Ele pensava assim, jovem é jovem, nessas farras, nessas festas que eles estão fazendo, eles bebendo muito vinho, podem falar bobagem, podem dizer alguma coisa que ofenda a Deus, pelo menos de pensamento. E olha o cuidado, o zelo que ele tinha por seus filhos. E ele levantava de madrugada, toda vez que tinha essa rodada de banquetes. Ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício a Deus, em favor dos seus filhos. Pai, você já fez isso alguma vez? Você já levantou de madrugada só para orar por seus filhos? Filhos que às vezes estão longe de Deus, estão fazendo coisas que você já sabe que está desagradando a Deus mesmo. O que você faz? Fica brigando, só brigando, reclamando, xingando? Olha o que Jó fez. Vamos seguir esse bom exemplo, o exemplo de Jó. Essa é uma influência positiva que a gente está vendo. O segundo exemplo que nós vamos ver agora é mãe Eunice e a avó Loide, né? A mãe Eunice e a avó Loide. Elas tinham, a Eunice era a mãe de Timóteo. E sabe o que elas faziam? Isso você pode encontrar em 2 Timóteo 1, de 4 a 5, e de 3, 14 e 15. Você pode encontrar essa história sobre a influência positiva de Eunice e de Loide, avó de Timóteo. Sabe o que elas faziam? Olha aí um papel muito importante da avó. Olha aí nós, avós, que já somos avós. Então, nós podemos ajudar nossos filhos também em influenciar positivamente nossos netos. O pessoal fala muito de vó. E vó, dizem que vó gosta de, às vezes até tem más influências, porque vó deixa neto fazer tudo. Na casa dela, vó tem até um plaquetinha de porta que diz, na casa de vó eu posso tudo. Até disse para a Sara, para as meninas, que essa coisa não dá certo aqui em casa não, porque não é assim que deve ser. Então, a Loide era uma avó sábia e ela ajudava a Eunice, a filha, que ela ensinou desde criança, agora com o seu filho Timóteo. Elas duas ensinavam a Bíblia para Timóteo desde pequenino. E o pai, sabe-se que o pai de Timóteo, ele possivelmente não era um cristão, certo? Ele não era um cristão, mas nem por isso a mãe e a avó deixaram de instruir Timóteo nos caminhos do Senhor. E assim deve ser. É missão
da mãe em especial. A avó é uma ajudadora apenas, certo? Muito bem, vamos agora para o terceiro exemplo de influência positiva, é o pai do filho pródigo. Lembra da história desses dois? Pai do filho pródigo? Então, olha só essa imagem aí retratando a volta do filho pródigo, que tinha toda aquela vida alegre, feliz, com toda fartura, riqueza na casa do seu pai. E ele saiu, pediu a herança, foi, esbanjou, gastou com mulheres, com jogo, com tudo que não presta, ficou na miséria, mas um dia ele caiu a ficha. Ele estava dentro de um chiqueiro de porcos, que ele comia bolotas que os porcos comiam. Ele não tinha mais nada, nem nada mesmo. E ele pensando, ele pensou, Deus mandou aquele pensamento na mente dele, disse, puxa vida, lá na casa dos meus pais, eu tenho tudo, tinha tudo, tudo. E agora eu não tenho nada. Até os empregados do meu pai tinham uma vida muito farta, e eu aqui, passando fome, não tenho nada para comer, comendo esse tipo de comida. Você olha, Deus tocou no coração e ele aceitou o toque de Deus, porque Deus sempre toca. Nós é que nem sempre aceitamos o toque dele, quando ele toca na nossa mente. Às vezes vem aquele pensamento que a gente, puxa, eu deveria fazer isso aqui que eu estou fazendo está errado. É o Espírito Santo mandando a sua mente. Só que a gente, mas é assim mesmo, deixa pra lá, tô mesmo que já tô ferrado mesmo, não tô nem aí, todo mundo tá fazendo. E muitas vezes nós ignoramos o toque do Espírito Santo. Mas, graças a Deus, o filho pródigo naquele dia caiu a ficha, ele caiu em si e ele disse, já sei, eu vou voltar e vou confessar para meu pai que eu pequei contra ele, contra o céu, contra tudo e todos, e eu vou pedir perdão para ele. Pode ser que ele me aceite. E você já sabe o final da história. O pai aguardava, orando por ele todo dia, e o recebeu com toda alegria. E assim, aquele filho imagina se você fosse perguntar para o filho pródigo, que influência que o pai dele deixou sobre ele? Ele ia dizer que a coisa mais importante é o perdão que o pai deu para ele, mesmo ele não merecendo nada. Não merecia ser tratado nem como um dos empregados, mas o pai o aceitou com todas as regalias. E eu quero que você pense, Deus, ele está pronto também. Eu e você, certamente como pai, já temos cometido muitos pecados contra nossos filhos. Temos pecado muitas e muitas vezes. Então, eu quero que você lembre que Deus, ele é o nosso pai. E nós somos os filhos pródigos de hoje. Pródigos. E Deus está esperando que nós, como filhos dele, nos voltemos para ele cada dia, nos arrependendo dos nossos muitos pecados. Nós temos esbanjado a vida que ele nos dá, temos esbanjado a saúde que ele nos dá, muitas vezes fazendo coisas erradas. Temos esbanjado tanto o dinheiro que ele nos dá, usando em coisas que não devemos. Mas ele nos ama. E na hora que a gente cair em si e se voltar para ele está pronto para nos perdoar, para nos aceitar. E você também. Você tem algum filho, por acaso, que está longe de você, que agiu, que está sendo um filho pródigo no momento?
Será que você tem? Conhece alguém que está vivendo uma situação assim? Tem alguém na sua família, sua parentela? Então, faça como o filho pródigo e faça como o pai do filho pródigo. É assim que os pais devem fazer. Aceitar o filho de volta, perdoar, amar e realmente dar toda a acolhida que ele precisa para recomeçar a vida, tá bom? Muito bem. Vamos agora ver a aplicação deste ponto. Olha só, quero que você pense bem. Vamos ler juntos a aplicação? Quero que você leia. Preste atenção. Diz assim, vamos? O que você tem feito para influenciar positivamente seus filhos? Você dá exemplo de temor e obediência a Deus? Tem seu encontro com Deus todos os dias? É de oração? De estudo da palavra? É de amor? De compaixão? De disposição para perdoar? Você tem sido assim? Você tem deixado essa influência? Você está deixando essa influência para seus filhos? Seu filho vê isso em você? Agora, esta outra pergunta para reflexão. Quem está ensinando seus filhos? Quem é que está ensinando seus filhos? Você está deixando que a TV ensine? Os filmes? E olhe que tem muitos que são diabólicos mesmo. Está deixando que a internet ensine seus filhos? Está deixando que as novelas, os programas sujos de televisão, as redes sociais, a escola, que muitas vezes está com um programa totalmente contra Deus e o bem de seus filhos, está deixando que os colegas, os coleguinhas ensinem seus filhos? Como é que você está agindo, pai? Você sabe o que está acontecendo com seus filhos? Sabe as influências que estão entrando na mente dele? Muitos filhos, muitos pais hoje, para se verem livres dos filhos, porque estão é uma loucura, uma correria, é uma coisa cada vez mais, muita coisa. E as crianças, às vezes, elas sabem nos cansar. E muitos pais, para se ver livre um pouco dos filhos, entrega para o WhatsApp, entrega para os jogos, entrega para muita coisa que não ajuda em nada. Só traz maldição para cima do seu filho. Amados, não sejamos insensatos. Não sejamos pais maus, cruéis, porque entregar uma criança, olha, seu filho, vamos imaginar seu filho tem 1 ano, 2 anos, que hoje criança, até bebê já tá sabendo mexer no celular. Mas você entregar seus filhos para a internet com tudo que não presta, tudo, para você ir assistir uma coisa, ou para você dormir, ou para fazer qualquer coisa, é muita maldade. É algo terrível. Porque seu filho, sua filha, ela ainda é inocente, ela não sabe da maldade de Satanás espalhada no mundo e nas pessoas. Então você precisa proteger seu filho. Você precisa proteger. Então, tenha cuidado com a influência e entregar seus filhos para essas coisas erradas. Essas influências negativas que vêm por aí, tá bom? Muito bem. Então, o segundo ponto desta lição,
criando os filhos. E olha só, Joquebede e Anrão é o primeiro exemplo. Joquebede e Anrão. Não é Arão. Arão era filho de Anrão, certo? Joquebede e Anrão. Então, o que aconteceu? Joquebede, a mãe de Moisés, você já sabe da história. Então, os soldados estavam matando todo o rei, mandou matar todos os meninos, todos os garotinhos, as crianças do sexo masculino. E então, o que aconteceu? Joquebede pediu a Deus socorro e Deus deu a ideia para ela escondê-lo durante 3 meses. Mas no 3º mês, o menino já chorava muito alto, não dava conta mais. Então, Deus deu a ideia para ela fazer um cestinho e fazer o cesto e em seguida colocar o Moisésinho lá dentro e levar lá para o rio Nilo, bem perto do lugar onde a princesa ia tomar banho. E ela foi, e a Miriam, irmãzinha, foi e levou Moisés. E você já sabe que a princesa veio tomar banho, e quando ela ouviu o choro da criança lá dentro do cesto, ela mandou pegar e veio, e logo a Miriam se apresentou e disse: olha, senhora, princesa, a senhora não quer que eu vá pegar uma ama para amamentar esse bebê? Uma ama hebreia, eles sabiam que era uma criança hebreia. E a princesa disse: sim, vá buscar para mim. E a Miriam correu e foi buscar quem? Joquebede, a mãe do Moisés. Oh, glória! Deus é maravilhoso, não é? E chegando lá, quando a Joquebede chegou, a princesa disse para Joquebede: leva este menino e o crie para mim. Crie essa criança para mim. E eu vou pagar para você um salário, para você cuidar. Já pensou? Só Deus faz isso, não é? Ô, glória, livrou da morte e ainda vai ser criado e a mãe vai receber salário para criar o próprio filho. Então, foi isso que aconteceu. E você sabe o que Joquebede fez durante esse curto período? Joquebede e Anrão fez esse curto período que estava criando, amamentando Moisés até ele chegar aos seus 4 anos, que era normalmente a idade que desmamava a criança. Pois neste período, a Joquebede e o Anrão aproveitaram esses 4 anos para inculcar na mentezinha de Moisés os princípios de Deus e da sua palavra. Eles aproveitaram, eles foram muito espertos, muito sábios e colocaram ali, influenciaram positivamente o Moisés. E depois o Moisés, você já sabe o que aconteceu depois, não é? Muito bem. Quem é outra pessoa que a gente... que nós vamos relembrar aqui? O exemplo de Manoá e sua esposa. Sabe quem é Manoá? Manoá é o pai de Sansão. Opa, muito bem. Essa história está em Juízes 13, certo? Você pode ver aí, Juízes 13, de 3 e 9, 11, certo? E o que eles descobriram? Manoá e a esposa, eles pensaram, essa criança, que foi, o anjo avisou para Manoá, que eles iam ter um filho, que a esposa era estéril. Então, ele avisou que eles iam ter um filho. E ele disse: meu pai, e agora? Nós não sabemos como criar essa criança. Nós temos que... Aí eles oraram pedindo a Deus para mandar novamente o anjo lá,
para dizer para eles como eles deviam criar aquela criança. Olha só o cuidado. Aqueles pais, eles entenderam que para criar o filho da maneira correta, eles só podiam criar com a presença de Deus. Eles não podiam, eles não se achavam, não, eu acho que se eu sei fazer assim, então nós vamos cuidar desse menino, é assim e assim. Não, eles buscaram a Deus, pediram orientação a Deus, e Deus mandou o anjo novamente lá, dizer, olha, esse menino não pode cortar o cabelo, não pode tomar vinho, e deu todas as instruções para eles. E assim eles criaram. Então, esses pais, Manoá e a esposa, souberam obedecer a Deus e ensinaram a palavra de Deus para eles, certo? Muito bem. E então, o que nós aprendemos desse exemplo aí? Dessas influências positivas, da maneira de criar nossos filhos. Você está aprendendo como criar filhos. Joquebed Ahão nos deu exemplo, como criar, não foi? Ensinando os princípios da palavra de Deus. E Manoá e sua esposa, da mesma forma, criaram Sansão, também ensinando os princípios de Deus, certo? Então, nós temos que fazer isso também, certo? Olha só o que a aplicação nos diz. Vamos lá juntos ler? Vamos lá? Inculque e ajude cada filho a crer, aceitar e amar o único Deus verdadeiro. É responsabilidade sua, mãe, sua, pai, de inculcar na mentezinha do seu filho, desde pequenino, e a ajudar cada filho. Não é no atacado, não. Você vai ter o tempo, o seu TQDF, tempo de qualidade com Deus e a família, da leitura da palavra juntos ali, mas esse momento de você ajudar cada filho a crer em Jesus, aceitar Jesus e amar, mostrando para aquela criança, para seu filho, que Deus é o único. Hoje você sabe, não só hoje, mas desde sempre, existem muitos deuses sendo ensinados no mundo todo. E agora mais do que nunca, tem tantos falsos profetas, tantos falsos deuses. Então você precisa inculcar isso na mente do seu filho. Se você quer ser um pai que cria seus filhos como um verdadeiro discípulozinho seu e de Deus, então você precisa fazer isso, inculcar. Então, ainda diz assim, a nossa aplicação diz, cultive neles a importância do temor a Deus por meio da leitura diária da Bíblia. Como é que você vai inculcar, cultivar isso nele? Lá em Deuteronômio você sabe que Deus diz que você deve fazer isso. Eu amo aquele versículo quando Deus diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Deus dá essa ordem para os pais. Estava dando para os pais. E aqui era especialmente para os homens. Certo? Era para os homens. Eles, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Então aqui, pai, fica uma lição muito direta para você. Pai, você que é pai, é o progenitor. Então, você precisa cultivar isso e inculcar a palavra. Não é responsabilidade só da mãe. Muitos homens têm deixado, muitos maridos têm deixado com a mãe a tarefa de ler a Bíblia com os filhos, de orar com os filhos, de resolver problemas com os filhos, e tem se omitido da sua responsabilidade de pai.
Essa é uma tarefa sua, Pai. É um privilégio. É uma missão que Deus te deu. É uma missão. Tu és o sacerdote do teu lar. Foi a ti que Deus deu essa missão de inculcar na mente do seu filho. Já pensou você ter alegria de você ver, você ir apresentar Jesus para seu filho, o único Deus verdadeiro para ele. E aqui seu filho ali naquela hora, ele diz, ô pai, eu quero aceitar Jesus, eu quero também, eu quero seguir Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Ele fazer isso com você e ele vai lembrar para o resto da vida que no dia que ele aceitou Jesus foi você, o pai dele, que mostrou o caminho da verdade para ele aqui na terra e mostrou o caminho do céu para ele também. Pai, não existe alegria maior do que você ensinar o caminho mais importante para seu filho. Olha, o mundo aqui vai oferecer muitos caminhos, mas você vai ensinar o verdadeiro. E você ensinando, ele estando no verdadeiro caminho, vai ser mais fácil para ele enfrentar e saber decidir sobre os outros caminhos que vão aparecer, tá bom? Então, vamos fazer isso, pais. Vamos lembrar disso. E você faça isso através, lendo a Bíblia todos os dias, levando seus filhos à igreja para assistir os cultos, participando da EBD, e etc. Você tem tantas maneiras de você fazer isso com o seu filho. É a maneira de inculcar. E lá em Deuteronômio 6, Deus diz, olha, quando você levantar, andando pelo caminho, quando você estiver sentado, quando você for dormir, essa é a maneira, falando de Deus, falando a palavra de Deus, inculcando, porque lá fora ele vai enfrentar, lá no colégio, agora lá na escolinha, depois quando crescer, tudo que é influência maligna vão estar sendo jogadas contra ele. Mas se ele tiver a palavra inculcada no coração dele, ele não vai deixar essa palavra. Por isso que lá em Provérbios ele diz, educa o teu filho no caminho que ele deve andar. E se você fizer isso, pai e mãe, até quando ele ficar velho, ele não vai se desviar. E às vezes eu digo, e pode até se desviar, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Em nome de Jesus ele volta. Porque ele vai lembrar do que você inculcou na mente, não vai sair, aquilo nunca vai sair. E nas horas de aflição, nas horas difíceis, ele vai lembrar, não, meu pai e minha mãe faziam assim quando eles estavam passando por isso. Não, eu vou voltar, como o filho pródigo esqueceu por um tempo, saiu, foi lá, aprontou, mas um dia ele lembrou e ele disse, não, eu vou voltar. E assim vai acontecer também com seus filhos, tá bom? Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa lição. E agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição hoje, que é criando filhos em meio a problemas familiares. Eita, isso pega todos nós, não é? Também, não foi só no passado que a gente tinha esses problemas, hoje também temos. Então, vamos começar relembrando isso, vendo esse exemplo da vida de Ana. Você lembra da história de Ana, que está em 1 Samuel, começando do primeiro capítulo? Pois é, a vida de Ana. Você lembra? Ana chorava e chorava muito. Por que ela chorava tanto? Você lembra? Ah, porque ela era estéril. E ela era estéril e o marido dela, Elcana, tinha outra mulher que não era estéril. Já pensou, gente? Mulher, você já pensou? Você está dentro da sua mesma casa, ter uma outra mulher do seu marido e ela ter filhos e você não ter? Imagina toda a confusão que existia naquela família, naquele lar. Então, por isso, Ana chorava muito. Ela chorava, mas ela não só chorava, ela também orava, viu? Você pode ler que você vai ver. E Ana,
o exemplo positivo que a gente tem que aprender com ela, que mesmo em meio aos problemas, ela soube criar o filho dela. Olha só, Ana não deixou seus compromissos com Deus por causa dos problemas, certo? Todo ano, o marido dela e ela iam até Jerusalém para oferecer sacrifícios anualmente. E mesmo que ela não tinha filhos, mas ela ia todo ano para fazer isso com a família. E um belo dia, que foi o dia mais feliz da vida dela, ela estava lá, desesperada, ela entrou em depressão profunda, ela não comia, ela só chorava. E ela estava muito abalada. E ela estava lá terrivelmente triste. E ela se ajoelhou e ela orava com as mãos levantadas, parecendo uma louca. Que até o sacerdote ali pensava, puxa, aquela mulher deve estar bêbada, porque olha o jeito dela ali, ó, com aquelas mãos daquele jeito. Chegou lá e disse, mulher, para de beber tanto vinho. E ela disse, não, meu Senhor, tua serva está orando, está chorando por causa da dor que existe dentro de mim. Tua serva está aqui orando por um filho. E o sacerdote ali disse para ela, que Deus faça contigo do jeito que você pede. E, sabe, Deus é fiel. Deus ouviu a profecia do profeta e do sacerdote Eli. Ana voltou para casa e, glória, logo quando ela teve relações sexuais com o marido dela, o Elcana, ela engravidou, ela que era estéril, engravidou. Glória! E ela tinha feito um pacto com Deus. Ela disse que se Deus desse um filho para ela disse, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Eita, Ana, eu não sei se eu faria isso, mas ela fez. E quando passou, a Ana foi lá. Depois, quando a criança, o Eli está, como é que é? O Samuel, né? O Samuel, ela botou o nome de Samuel no filhinho dela, já desmamou, ela pegou e realmente foi e levou para o sacerdote ali. Maravilha! E sabe o que aconteceu? Chegou lá, ela disse, olha, sacerdote, esta criança aqui era ela por quem eu orava o ano passado, naquele dia. Era por ela que eu orava. E aqui está. E lá deixou o menino para servir a Deus. Aí você diz, puxa vida, mas como é que ela fez uma coisa dessa? Ela entregou o filho dela para Deus e agora ela já não tinha filho. Agora teve, entregou, ficou sem nada. É assim que a gente pensa, não é? Mas quando nós entregamos para Deus aquilo que é mais precioso, o que acontece? Ele dá em dobro aquilo que a gente abriu mão para ele. E foi isso que Deus deu. Foi isso que Deus fez com Ana. Ela deu Samuel para a obra de Deus, para o serviço de Deus, e Deus deu para ela, sabe quantos filhos mais? Uau! Deus deu mais 5 filhos! 5 filhos! Glória! É assim, meu irmão. É assim, minha irmã. Se você cuidar bem seu filho, consagrar seus filhos a Deus, não se preocupe, você não vai ficar desfilhado, não. Você não vai ficar sem filho, não. Deus vai te abençoar poderosamente. Certo? Então, foi isso. Ana consagrou o seu filho a Deus. Você já consagrou seus filhos a Deus? Sabia que eu e o Amor, consagramos todos os nossos filhos a Deus, né?
consagramos, todos eles, quando estava no ventre ainda. A gente, aliás, até para engravidar, a gente orava para poder Deus nos dar, para que eu pudesse engravidar, né? E depois que a gente tinha o bebê, a gente continuava consagrando sempre a Deus. Sempre a gente estava consagrando cada um deles a Deus. Isso faz toda a diferença com seu filho. Se você consagra seu filho, ele não vai ser um filho normal, assim, no sentido de... Vai ser um filho qualquer. Ele vai ser uma pessoa muito abençoada, muito especial, viu? Então não tenha medo de consagrar seus filhos a Deus. Deus não vai tomar de você, Deus vai abençoar, certo? Tá bom? E assim aconteceu com Ana. Muito bem. E a última família que nós vamos falar hoje é a família de Jacó. Está vendo? Família de Jacó, uma família grande, olha só. Jacó, lembra o Jacó? Ele casou, né? E ele tinha 4 mulheres e teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. Olha, ele tinha a esposa que era Raquel. E mais a esposa, a irmã da Raquel, que era a Lia. Depois, a Raquel deu a serva dela para casar, para dormir com Jacó, para poder ter filhos por ela. Esse costume do povo, das mulheres naquela época, que eu não faria isso. Tenho certeza que eu não faria essa coisa aí. Às vezes eu digo, amor, eu nunca que eu daria, nem de longe eu pensaria de dar uma mulher. Eu podia ficar sem filho a vida toda, não tinha problema nenhum. Eu mesmo que não ia dar uma mulher para você, mas nunca. Mas as mulheres naquele tempo, você daria? Eu não daria, mas as mulheres naquele tempo faziam isso. Eu não faria. E sabe, então ele tinha... Aí, o pobre do Jacó tinha 2 esposas e 2 concubinas, 2 servas que elas deram. E sabe o que aconteceu? Depois disso, imagina essa família. Imagina o tanto de problema que tinha com essa família. Com tantas pessoas fazendo a rivalidade que tinha entre as esposas, entre as servas, entre os filhos. Que tal? E 12 filhos homens. 12 filhos homens. Como que você imagina que era essa família? Certamente tinha muitos problemas, não é? E como que eles enfrentaram esses problemas? O nosso tema, esse tema aqui, foi criando filhos em meio a problemas familiares. Então, Ana aprendeu com a oração, com a humildade e buscando a Deus, não foi? Nos problemas familiares, ela não deixou de buscar a Deus, ela todo ano ia à casa de Deus, ela consagrou seus filhos a Deus. E Jacó, o que ele fez? Ele foi um homem temente a Deus, ele lutou com Deus. Lutou com Deus, apesar dele ter feito aquilo com o irmão Esaú, mas ele se arrependeu, ele se voltou para Deus e Deus o abençoou muito. E por causa dele, ele foi que recebeu o nome de Israel, que é o nome da nação de Israel, certo? O Jacó. E ele, com a ajuda de Deus, ele enfrentou todos os problemas na família dele. Os filhos, um dos filhos deitou com a serva dele, que era concubina, e assim foi. Então, eram muitos problemas.
Mas com Deus, os pais podem enfrentar qualquer problema, amados. Com Deus nós enfrentamos qualquer problema. Você mesmo. Quantos problemas você já tem enfrentado no seu dia a dia? Certo? Eu quero que você veja essas perguntas aí para a sua reflexão. Quando sua família enfrenta problemas, você age como Ana? Lembra? Ela chorava para Deus, ela continuava cumprindo suas tarefas para com Deus e ela consagrou seus filhos a Deus. Você faz isso? Outra pergunta para reflexão. Apesar dos problemas, você mantém seus compromissos com Deus? Você continua orando, lendo a Bíblia, indo à igreja, fazendo tendo seu TQSD, seu TQCC, seu TQDF, procurando se firmar cada vez mais em Deus? Ou você, quando chega o problema, você, eu oro tanto, quanto mais eu oro, mais problema aparece, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Se você fizer isso, você está perdido. Se é difícil com Deus, infinitamente pior sem Ele. E no mundo nós passamos por aflições mesmo, por causa do nosso pecado. Por isso que Deus diz lá em Miqueias, ele diz, por que vocês estão se queixando? Queixem-se por causa dos pecados de vocês. Avaliem como vocês estão vivendo, o que vocês têm feito, e se voltem para mim, com oração, com pranto e com jejum. É assim que a gente tem que fazer. Os pais hoje temos estado muitas vezes muito longe de Deus. Não temos feito como Ana, né? Você continua consagrando seus filhos ao Senhor? Continua? Mesmo em meio às aflições? Se seu filho está longe de Deus, mais ainda você tem que orar por ele. Você tem que jejuar. Você tem que buscar. E você tem que acolher seu filho quando ele voltar. Certo? E em quarta pergunta, você compartilha os problemas com os seus filhos para que a família unida ore e clame ao Senhor? Olha, irmãos, isso é fundamental. Tem muitos pais que não fazem isso. Escondem os problemas dos filhos. Não vou falar isso não, que é para fulaninho não saber, porque ele não entende. Quem diz que seu filho não entende? Todas as crianças entendem. A gente tem que compartilhar os problemas, e às vezes até o próprio filho foi que criou o problema. Aí você fica agonizando sozinho. Não, a gente faz. Eu lembro que eu e o Amor, nós sempre nossos filhos, desde pequeninos, que nós fazemos a leitura com eles, fazíamos todos os dias, desde pequenos. A gente nunca deixou de fazer. E a gente dramatizava para eles poderem prestar mais atenção para as histórias, a gente fazia quadros, a gente fazia muitas coisas para atrair a atençãozinha deles. E cada problema a gente sempre diz, olha, o papai e a mamãe estamos passando por isso, estamos com esse problema aqui, mas o papai do céu está com a gente e a gente vai orar e o papai do céu vai nos ajudar. Qualquer dor de cabeça, qualquer doença que acontecia, na hora, a primeira coisa que a gente fazia era orar. Antes de ir no médico, antes de qualquer coisa, a gente ora. Sempre foi assim. E eu lembro quando a gente chegou aqui em Brasília, há 18 anos atrás, nós estávamos na casa da minha cunhada, lá na W3 ali, plano piloto, e lá parecia uma campa dentro. O apartamento dela era de 2 quartos. Ela tinha abrigado um sobrinho dela que estava com a esposa em um quarto. Então, aí ela nos deu o quarto dela para eu e o Amor ficarmos no quarto dela.
E na sala ela dividiu e fez um outro quarto para ela e para os nossos filhos. Minha mãe ficou com minha irmã na Samambaia. E a gente estava lá, tinha chegado em Brasília, não tínhamos igreja ainda definida para onde a gente ia. A gente veio com... Tinha alguns planos, mas aqui as coisas mudaram tudo. E nós, o que a gente fazia? A gente continuou com o nosso costume. Todo dia às 6 da manhã, eu chamava todos os meninos e lá levava eles, acordava eles lá e levava para o nosso quarto, e a gente tinha um período de oração, orando por nós, para a igreja que Deus ia dar para a gente, colocando nossos problemas diante de Deus, juntos. Então, eles sempre acompanharam, eles sempre estiveram juntos conosco em todas as situações. Na alegria, na hora que não tinha nada para comer, tinha dia, quando pequenos ainda, vamos orar, hoje não tem nada, mas o Papai do Céu está conosco, ele vai mandar. E a gente sempre mostrando aquela fé, aquela esperança, aquela confiança em Deus. E graças a Deus eles cresceram vendo isso. E hoje eles repassam a mesma coisa para os filhos dele, de fé, de confiança, de esperança, de oração, está sempre ali. Então, o que você faz aos seus filhos quando criança vai ficar gravado na mente e no coração de cada uma delas, tá bom? Então, vamos continuar firmes no Senhor, certo? E vamos ver essa aplicação que vem aí, tem uma aplicação. Vamos ver o que diz. Deixem que seus filhos os vejam buscar em Deus as soluções para as crises que aparecem, viu? Deixa seus filhos verem. Vê você orando, jejuando. Teus filhos, como diz lá no Salmo 128, 13, diz assim, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Viu? Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, tá vendo aí? Tá mostrando o momento que a família está reunida à mesa, certo? Compartilhem na mesa as lutas que enfrentam, dividam o peso, tirem tempo para ter comunhão ali, para verem, orarem juntos e receberem a resposta. E quando receber a resposta, o que a gente faz? A gente junta todo mundo e ora agradecendo e glorificando a Deus e fazendo aquela festa toda, para eles verem que aquilo ali é porque nosso Deus é fiel, é justo, ele ouve e atende as orações. Aí quando eles estiverem lá na frente com as famílias dele, enfrentando os problemas, eles vão fazer a mesma coisa, porque eles viram a gente fazer e viram que funcionou, ok? Muito bem, então, encerrando nossa lição de hoje, nós temos nosso último ponto, que é aprendendo com os erros do pai. E aqui ele diz algo importante, ele diz assim, no que tange a aprender com os erros, precisamos ter discernimento e força para tirar proveito dos erros e não cometê-los, certo? A gente tem que ter discernimento, vendo os erros que nosso pai cometeu, como hoje muitas vezes você reclama dizendo assim, eu sou assim porque meu pai e minha mãe fez isso, aquilo, a culpa é de meus pais. Não, seja proativo. Não fique culpando seus pais pelos seus problemas de hoje, porque você é uma pessoa responsável pelos seus atos. Então, você tem que reconhecer e admitir que hoje, se as coisas estão saindo erradas para você, foi porque você fez escolhas erradas. Muitas vezes seus pais lhe ensinaram a maneira certa e você não seguiu. Ou
você viu seus pais fazendo as coisas erradas e você escolheu fazer errado também, certo? Lembra que tem os maus exemplos e os bons exemplos. Espero que você seja um bom exemplo sempre para seus filhos. Nós precisamos ser, porque a promessa de Deus aos reis naquela época, no passado, era essa. Ó. Vamos ler juntos? Olha só a promessa que Deus dava. Ele disse assim: se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, certo? Está falando para Salomão. Como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Então, isso é uma promessa de Deus. Então, se seu pai, hoje falando agora para você, pai e mãe, se seus pais andaram na presença de Deus, então você deve andar com eles. Se eles não andou na presença de Deus, você não vai seguir o exemplo dele, você vai procurar seguir a Deus, certo? E se você seguir a Deus, Deus vai confirmar a sua vida, sua felicidade, sua família, até o fim, para sempre. Deus fazer isso. Deus vai fazer isso com você, tá bom? Então, nós precisamos observar isso. Lembrar dessa promessa de Deus em 1 Reis 9, 4 e 5, tá? Lembrar disso. Lembramos de que nosso pai Abraão, lembra de Abraão? Ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem de confiança em Deus. O pai da fé. Então, nós também precisamos hoje dar exemplos bons para nossos filhos, tá certo? Bons exemplos para eles, ok? E nós vamos ver um último vídeo que fala sobre o impacto de um pai na vida do filho, o impacto de um pai na vida do filho, tá bom? Nós vamos ver este vídeo agora, ok? Observe bem para ele. Olha o impacto que eu e você causa na vida de nossos filhos, ok? Muito bem. Ouvimos o vídeo. Viu? Como é muito sério. Você já parou para pensar no impacto que você está causando sobre o seu filho, sua filha, seus filhos? Muito bem. Então, vamos seguir. Olha só. A aplicação para este último ponto é maravilhosa e se aplica a toda a lição. Diz assim, eu convido você a lermos juntos. Observe, meu irmão. Quando você comete erros contra seu filho, ou na presença dele, qual é a sua postura? Olha essa pergunta. Essa é muito direta, viu? Qual a sua postura quando você comete um erro na presença de seu filho? Ou você comete um erro contra seu filho? Qual a sua postura? Você faz de conta que não cometeu nada? Você desconversa aquela coisa, inventa alguma desculpa, alguma mentira? O que você faz? Então, a orientação para você ser um pai discípulo, porque para você ser um discipulador do seu filho, primeiro você precisa ser um discípulo de Jesus. Então, para você deixar um legado, você influenciar positivamente, você ser bênção para seu filho, admita que errou. Sempre que você errar, admita que errou e peça perdão ao seu filho. Ensine seu filho como se trata pecados. Pecado se trata com arrependimento e confissão. Então, toda vez que você pecar contra
ou errar na frente dos seus filhos. Não seja duro, não seja duro de coração, orgulhoso, arrogante. E alguns pais até que dizem assim, e daí? Errei, todo mundo erra. Deixa isso pra lá. Não faça isso, que você vai ser uma péssima influência para seu filho. Ele vai ser assim também. Ele pode se tornar um imitador seu no futuro. De não admitir seus erros, de ser orgulhoso, pedante, arrogante. Não faça isso. Seu filho, seu lar é o laboratório. Ele está observando a sua vida, como o vídeo mostrou. Ele está observando você. Você é um exemplo para ele. Seja um bom exemplo e mostre para ele que quando a gente erra, a gente admite, se arrepende e pede perdão. E assim, tudo fica resolvido. É assim que Deus, o Pai do céu, ensina a nós, os seus filhos. É assim que nós, como discípulos do Pai do céu, vamos discipular nossos filhos para que eles sejam felizes aqui na terra e a família deles seja abençoada também, muito mais abençoada do que foi a sua, ok? Vamos seguir? Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Então, olha só o que ele diz. Criar filhos é uma arte da qual Deus é o Pai. Oh, glória! Isso mesmo, irmãos. Criar filhos é uma arte. Não é qualquer coisa, não. É uma arte. E quem é o
principal artista é o Pai do céu. Você pode criá-los como você foi criado. Ou você pode criá-los ao contrário da sua criação. Poderá ainda criar segundo viu na mídia. Ou de acordo com o livro. Mas Deus é o Criador. Entenda. Entenda que Deus é o Criador e entende bem sobre filhos. Então, amados, vamos recorrer a Ele na sua palavra e crie seus filhos segundo Deus ensina. É Ele que sabe como cuidar. Ele que é o nosso Criador, conhece as peças muito bem. E é Ele que vai nos ensinar como criar nossos filhos. Quero dizer que nós, quando começamos a ter filhos, a nossa maior preocupação era essa, criar filhos para Deus. Criar filhos para Deus, não para o mundo, não para Satanás, mas criar filhos para Deus. E hoje, a gente vê que valeu a pena ver nossos filhos hoje, todos amando a Deus, servindo a Ele. Para nós é a maior bênção. Não tem bênção maior para um pai, o coração de um pai que ama a Deus é ver seus filhos também andando nos caminhos do Senhor. Certo? Então, invista nisso. Invista, tá? Que a sua oração mais constante seja: ensina-nos a criar nossos filhos segundo o teu critério, certo? E na própria lição aí, na sua revista, tem algo bem interessante. Bem interessante, pode passar. Aqui, ó. Desafio da semana. Quer influenciar positivamente seus filhos? Olha, ore e leia com eles todos os dias. E ele disse que para você registrar o resultado no quadro da página 15 da sua revista, tá bom? Você vai fazer isso. E olha só. Aí ele diz, leia, reflita e decida durante a semana. E aí tem um roteiro para você, durante a semana, você observar. Olha que interessante, na segunda-feira, que é amanhã, você vai ver, ó, ele dizer, você encara seus pais como presentes de Deus? Que lição você aprende com Noé a respeito da paternidade? Que mau exemplo Abraão deu à sua família? Por que Isaac imitou o erro de seu pai Abraão? Como a mãe de Moisés conseguiu exercer influência sobre a vida dele em tão pouco tempo? Qual era a maior preocupação dos pais de Sansão? Como Ana enfrentou os problemas internos de sua família e educou seus filhos? Tá vendo? Então, é isso aí. E com Deus, você será um pai discípulo que vai fazer dos seus filhos discípulos e eles, quando agora e mais tarde, eles vão lembrar, puxa, eles vão lembrar coisas boas de você, vai dizer, meus pais me influenciaram positivamente, assim, assim e assim. E eles vão fazer o mesmo com seus filhos. Vai ser uma reprodução da bênção e vai se multiplicar a bênção hoje na sua família e na família de seus filhos e assim sucessivamente. Amém? Que Deus nos abençoe.